Excelentíssima senhora ministra Regina Helena, ministro Gurgel, minhas senhoras e meus senhores, diante do adiantar da hora, eu farei dessa aula magna uma aula pequena, porém útil para nós todos. O título da minha conferência é muito significativo, porque, de envolta com o que pode acontecer com o contencioso tributário infraconstitucional, envolve, como um jato de início, uma confusão de competências para julgar entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Uma situação que não pode perdurar mais, sob pena de todo esse caos jurídico-tributário, antes previsto e profetizado por Alfredo Augusto Becker, quando escreveu o livro O Manicômio Jurídico Tributário, a persistir como estamos, iremos para o absoluto caos. Mas, antes de iniciar a minha peroração, eu devo dizer que, antes da Revolução ou Movimento Militar de 1964, o Código Tributário se arrastava sob patrocínio do projeto Oswaldo Aranha, desde os tempos de Getúlio Vargas, mas nunca se materializava em algo concreto. Como disse Marco Aurélio Guerra, os italianos, até hoje, apesar de terem uma lei fundamental sobre tributos, e outros países europeus, a Espanha já tem seu código, Portugal tem seu código, a Alemanha tem seu código, o Abgabenordnung. Então, nós tínhamos que ter o nosso código. E ele surge por ocasião desse movimento, dessa quebra da legalidade, do relacionamento formal entre o Poder Executivo e o Legislativo, e surge, no mundo jurídico, a emenda 18 à Constituição de 46, que muda o sistema tributário então vigente na Constituição de 46 e prepara o capítulo tributário da Constituição de 67, logo reformada pela emenda constitucional número 1 de 1969, e que dura, afinal de contas, até a Constituição de 1988, que constitucionalizou ainda mais a matéria tributária. Pois bem, a emenda 18 prenunciou o CTN, que se interpôs entre ela e a nova Constituição. Nessa época, foram realçados os nomes de dois grandes advogados, Rubens Gomes de Souza e Gilberto de Ulloa Canto. A um deles se deve, por exemplo, o artigo 100 do Código Tributário Nacional, e seu parágrafo único, que é um primor jurídico, ministra. Porque, num país acostumado a ter como tributarista orientador os contadores e não os advogados, num país em que se respeita mais, como dizia a Taliba, portaria da Receita Federal ou estadual do que a Constituição da República, eles construíram o artigo 100 do CTN, dando normatividade a atos administrativos de aplicação da lei aos casos concretos, porque o ato administrativo só concorre para concretizar, é um processo de concreção da norma abstrata aos casos individuais e concretos. Eles conferiram a tais atos, desde os regulamentos até as decisões singulares das autoridades administrativas, ou as práticas reiteradas da autoridade administrativa, conferiram caráter normativo, quando nós sabemos que a norma é sempre algo genérico, abstrato, impessoal e obrigatório. O que caracteriza a norma é isso. Ela ser abstrata, genérica, impessoal, até o momento em que ela é aplicada, com força de lei pelos juízes, que lhe dão um sentido definitivo.
Esse artigo 100 é um primor. Por exemplo, a Companhia Aços Especiais de Itabira comprava carvão no Espírito Santo. Tinha que pagar no dia 30 do mês subsequente ao vencido. Ela pagava no dia 1º, no dia 2, às vezes adiantava, pagava no dia 28, depois pagava no dia 2. Isso ocorreu durante 5 anos. O coletor figura que o progresso desatrelou da realidade, foi substituído pelos bancos, dava o ok toda vez que, um dia ou dois de atraso, a Acesita pagava em Ibiruçu a madeira que precisava para tocar a sua usina siderúrgica. Depois ele fez concurso para juiz, foi nomeado para a Serra, pediu transferência para Ibiruçu e autuou, naquele tempo em que ele tinha 50% de participação nas multas, e autuou a empresa pelos últimos 5 anos por pagamento a destempo. Porque o não pagamento ou pagamento a destempo é inadimplência. E se há uma ação do fisco, a multa inicial é 100%. Não se discute se houve dolo, nada, como diz Marco Aurélio. Já vai derramando o tacape na cabeça do contribuinte. E a empresa não tinha como se defender, porque já estava tudo predeterminado. Toda a guia estava lá. Cara, pagou no dia 2, pagou no dia 1, pagou no dia 2. Não, mas vamos compensar, cara. Outro dia eu paguei no dia 28. Não, não pode, não. Você pagou antecipado porque quis. O dia para pagar é o último dia, é dia 30. Depois disso tem multa, juro, correção monetária. Bom, o Tribunal do Espírito Santo convalidou isso e o Supremo não conheceu do recurso extraordinário. Então, o artigo 100 diz o seguinte, que se o contribuinte agir de acordo com essas normas administrativas, ou essas práticas reiteradas da autoridade administrativa, ele pode pagar o tributo, mas fica livre da multa, dos juros e da correção monetária. A razão de decidir do Tribunal do Espírito Santo, depois referendado, acho que não chegou ao Supremo, não, viu? Ficou lá pelo Espírito Santo. Era o seguinte, estava tudo errado, o fiscal era um sujeito realmente ganancioso, os fatos são fatos, mas o Estado do Espírito Santo não podia ficar prejudicado, logo aplicava-se a lei com toda a sua singeleza. Pagamento a destempo gerava o pagamento do tributo. Mas desconheceu solenemente o parágrafo único do artigo 100, que é um primor jurídico em prol da defesa do cidadão. Pois bem, pelo fato de ter sido feito pelos juristas Rubem Gomes de Souza e o Gilberto Ulloa Campos, foi possível esse dispositivo que os fazendários não queriam que se incluísse no Código. O CTN, ele, nessa passagem de regime, ele não se poderia intitular lei complementar, porque, na época, não existia no processo legislativo da Constituição lei complementar, que é aquela lei votada por metade mais um dos membros do Congresso Nacional e tem os seus objetos materiais pré-determinados pelo Constituinte, porque nenhum deputado ou senador pode ter o desplante de dizer, olha, vamos tratar desse assunto doravante por lei complementar. Esse assunto vamos tratar por lei ordinária, aquele assunto vamos tratar por medida provisória. Em matéria de lei complementar, isso não existe. O legislador não é livre para eleger um objeto. Ou ele está jungido aos 3 objetos genéricos, editar normas gerais, regular as limitações ao poder de tributar e dirimir os conflitos de competência, ele só pode atuar naqueles casos precisos em que o Constituinte ou o que emendou a Constituição disse, esse é caso, essa matéria está sob reserva de lei complementar. Fato é que, depois da emenda 18, depois do Código Tributário Nacional, sobrevém a Constituição de 67, e a ordem jurídica de 46 fica para frente. Então, o Código passa depois, no novo regime constitucional,
seja porque as matérias de que trata são típicas daquelas deferidas à lei complementar, portanto, aspecto material, seja porque a própria ordem jurídica determinou que o Código, nascido como lei ordinária, batizado como lei ordinária, fosse crismado como lei complementar. Então, o Código é lei complementar. Mas lei complementar de quê? O que complementa o Código Tributário Nacional. O ministro Vitor Nunes Leal, o ministro Vitor dizia assim, olha, lei complementar é aquela que é importante, que trata ou tange os assuntos relevantes da ordem jurídica. Era um critério inteiramente subjetivo. Agora não, depois da nova ordem tributária, depois do Código Tributário Nacional, a lei complementar é lei complementar da Constituição. E é fácil notar o seguinte, regulação das limitações ao poder tributar, sejam unidades, sejam limites, a resolução dos conflitos de competência entre União, Estados e municípios, que decorre da repartição das competências tributárias, assunto eminentemente constitucional, faz com que a lei complementar se refira ou lance os olhos para cima e não para baixo. A lei complementar complementa a Constituição. Então, em determinadas matérias, é como se o Constituinte construísse o edifício e deferisse ao legislador complementar colocar portas e janelas. Nesse sentido, a Constituição, poderia até dizer, ela é semi-rígida, na medida que a integração da Constituição se dá a posteriori a cargo de um legislador que se diz complementar ou completador da Constituição. É isso que ocorre, um tema que a Isabel queria que caísse para ela no nosso simpósio lá do IDEP em São Paulo, que são as imunidades condicionadas. Quer dizer, as limitações ao poder de tributar surgem com um pacto constitucional. No momento em que a Constituição dá o poder de tributar, dá-lhe também os limites. O Bachoff sempre dizia, quem diz poder e competência diz também limite. Porque se não tiver limite, é arbítrio. É poder sem limites. Toda regra de competência tem delimitações, tem cantos. Ela é delimitada. Então, as limitações ao poder tributar são assuntos tipicamente constitucionais, assim como dirimir os conflitos de competência. Nós tivemos alguns exemplos, a Lei Complementar 406, a Lei Complementar 834, que nem assim funcionou, ministra, porque, apesar dela, quem dirime conflitos de competência é o Poder Judiciário. Pronto. E os dirime com definitividade, porque as coisas não podem se eternizar conflitantes. Esse é o pressuposto e a razão de ser de querermos um legislativo lépido, coerente, estável, como agora recomenda o Código de Processo Civil. Judiciário, dê à sociedade uma jurisprudência estável, como é que são as palavras? Estável, íntegra, coerente e, que se quer, permanente, em princípio. Dê à sociedade segurança jurídica. Pois bem, isso explica, a partir do CTN, algumas coisas. Daí, esse conflito de competências entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. É como dizia o ministro Kukina,
fica-se discutindo coisinhas lá no Supremo a respeito de, por exemplo, se o livro eletrônico, se aquele é o meio, se não é. Então, a matéria passa... Definir fato gerador, discutir sobre fato gerador, é assunto para uma corte constitucional só porque há uma repartição constitucional de competências tributárias? É necessário que o Supremo discuta fato gerador, que desmereça uma súmula do Superior Tribunal de Justiça? Que não, ICMS, assinatura, o superior falou que não incide o ICMS, não, porque não há comunicação. Quem arrumou isso foi a Anatel para arrumar dinheiro, a tal da assinatura, colocar à disposição do público, né, a infraestrutura de telefonia. Então, o contribuinte tem que pagar um bônus, além de pagar sobre a comunicação. A Anatel fez isso. Mas isso não é o fenômeno da comunicação. E baixou uma súmula certíssima. Aí vem o Supremo e falou, não, se transferiu para o contribuinte, está na base de cálculo do tributo. Pronto, decidiu. Passou, e o Código Tributário já está vigente, não está? O Código novo, o CPC, não está vigente? O Supremo pode atropelar, assim, sem mais nem menos, sem nem explicar uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. A comunidade dos contribuintes, tem as empresas telefônicas que fizeram reunião em cara da Espanha para discutir domingo inteiro o passivo tributário que se criou. Ninguém sabe se é 2 bi, 2 bi e meio. Que segurança jurídica é essa? Então, vejam, o fato de ter havido uma turbulenta mudança de regime político e, nesse entreato, ter surgido um grande ator, que foi o Código Tributário Nacional, mas, ao mesmo tempo, com o cariz de complementar a Constituição, gerou indiretamente esse conflito, porque ao Supremo cabe dirimir apenas, saber apenas, se lei ou ato normativo vulnera a Constituição. A competência dele é para isso. Ele é uma corte constitucional. E o faz pelos dois sistemas, pelo difuso, oriundo dos Estados Unidos, em que qualquer juiz pode declarar inconstitucionalidade só por via de recurso extraordinário, e o controle concentrado, com 10 sujeitos capacitados a entrarem diretamente perante o Supremo, questionando a constitucionalidade das leis, como é tipo das cortes constitucionais europeias. Mas é muito trabalho, já é trabalho demais para uma corte, não é? Reclamações constitucionais, descumprimento de preceito fundamental, né? Aquelas queixas constitucionais do direito alemão, e, além do mais, o Supremo agora tem que discutir artigo por artigo da Constituição da República. Porque o direito está todo constitucionalizado. Outro dia mesmo fui lá discutir um caso tributário, fiquei 4h30 vendo a alta discussão de direito civil, que equiparou totalmente o direito das esposas com o direito das concubinas fiéis, ou seja, a união estável, não é? Quer dizer, está se discutindo o direito todo, porque foi tudo constitucionalizado. A citar na Constituição é problema do Supremo. Fazendo um símile, os Estados Unidos têm 102, 89 casos de constitucionalidade por ano, e olhe lá, não é? Assim mesmo, se usarem muito o tal do a certiorari, que é um jeito para escrever uma carta para o ministro, botar no correio: ministro, quero que o senhor conheça o meu caso, está ferindo a Constituição, coisa que nós não temos, né? Para chegar lá é uma dificuldade, mas quando chega, para sair, haja tempo.
Mas foi essa ambiguidade de ser o Código uma lei complementar da Constituição que gerou esse conflito de competências. Mas gerou também um efeito muito interessante que eu quero trazer para vocês. Porque, estando o Código complementando a Constituição e sendo o ápice, vamos dizer assim, que as leis ordinárias não podem ferir as normas gerais de direito tributário postas na Constituição, se nós quisermos mudar o Código Tributário Nacional, nós temos que mudar a Constituição. Porque quem dá o solo do CTN é a Constituição. Todas as matérias que o Código trata porque a Constituição falou para ele tratar. Mesmo que seja coisa indevida. Por exemplo, naquela época justificava-se, agora não. Repartição das competências tributárias entre a União, Estados e municípios. É verdade que essa repartição de competências tributárias na Constituição se fez às luzes de uma teoria a qual a ministra Regina Helena Costa domina com invulgar brilhantismo, que é a dos tributos vinculados ou não vinculados a uma atuação estatal. Estou falando verdade? Estou falando verdade. Domina com mestria, como diria o doutor Paulo de Barros Carvalho. Porque só se tributa de duas maneiras. Ou porque há uma capacidade tributária a ser atingida, o sujeito tem renda, tem casa, tem imóvel. Então, a Constituição fala, ó, o imposto tal, o imposto sobre a propriedade territorial urbana, sobre essa realidade viva, que é uma manifestação de capacidade contributiva, isso vai ser tributado por um imposto chamado IPTU, que pode ser progressivo, e a competência é do município brasileiro. O imposto de renda é a União. O imposto sobre circulação de mercadorias é o Estado. Ele fez isso porque o tributo é, como diz o artigo 16 do Código, que serviu para isso, porque está ligado à emenda 18 e está ligado à Constituição de 67. O imposto é o tributo cujo fato gerador independe de qualquer atuação estatal relativamente à pessoa do contribuinte. Pronto, acabou. Independe de atuação estatal. A contrário senso, a taxa e a contribuição, que é um imposto afetado a um fim específico, porque o artigo 5 diz o seguinte, a natureza específica do tributo independe do destino da arrecadação e do nome juris. Artigo 3, 4, 5, isso não está superado em nenhum momento pela Constituição. Em nenhum momento. Só porque a Constituição falou de contribuições, um nome juris, isso está separado. Escuta uma coisa. Eu pago IPI, eu pago COFINS e PIS, por quê, hein? Ah, não, porque você teve faturamento, e eu entendo que faturamento significa receita bruta. Primeiro, receita bruta é aquela decorrente das operações próprias e alheias, depois, receita bruta é tudo aquilo que entrar no caixa da empresa. É um tax income, gross income tax. É um imposto sobre receita bruta, que nem mais existe, está no Museu da Tributação. Então, reviveram uma tributação sobre o lucro bruto e enfiaram nela como um parafuso a tal da não cumulatividade. Que não cumulatividade, gente? Não cumulatividade é sobre imposto sobre circulação de mercadoria. Tem nada, é imposto sobre valor adicionado. A não cumulatividade está ligado ao princípio do valor adicionado nos impostos sobre circulação. Não tem nada a ver com o imposto de renda.
Não cumulatividade do PIS/COFINS. Por isso que tem essa confusão dos pecados. O que há no imposto de renda é abatimento. Na pessoa jurídica, tudo que se gastou, nem que seja um tostão para obter o resultado, tem que ser abatido. E se tiver prejuízo, não tem imposto de renda. E no próximo exercício, o prejuízo tem que ser absorvido. Só o Brasil tem trava. Quer dizer, o Brasil não tem princípio, não tem caráter. O Brasil é como seu povo, é sem caráter. E seu governo ainda mais. Se nós temos um sistema tributário sem caráter, é porque o legislador é sem caráter e nós todos não temos caráter, não tivemos, para resistir. Porque se nós quiséssemos resistir, teríamos resistido com o artigo 5. Não interessa o nome em júris. Eu quero saber nem o destino da arrecadação. Eu quero saber se o fato gerador atropela fato gerador de Estado e de município, porque isso quebra o espírito da repartição de competências tributárias. Que isso aumenta a tributação contra as regras básicas da Constituição. Por quê? Se a União, para criar um imposto residual, ela tem que fazer isso através de lei complementar, e que não tenha fato gerador, nem base de cálculo, de imposto de Estado e município, como é que ela pode criar uma contribuição por medida provisória, invadindo a área da competência de Estado e município? Nós podíamos ter resistido. Os advogados, os professores, os juízes, os ministros, mas ninguém resistiu. Porque o rolo compressor é permanente. Nós não somos saudáveis. Nós gostamos do caos. E explica também por que no CTN está enfiado um rol de questões que dizem respeito ao direito financeiro, relações interestatais entre a União, Estado e município. Como é que eles vão repartir os fundos? Fundo de participação dos Estados, fundo de participação do município. O que é que eu tenho a ver com isso? Porque o município tem direito a 50% do IPVA do Estado. O Estado tem direito a 25% do ICMS arrecadado do seu tribunal. O que é que eu tenho a ver com isso? Isso é um problema financeiro. Eu quero saber da relação jurídico-tributária entre o Estado e o contribuinte. Como o direito do trabalho só quer saber dos conflitos individuais e coletivos entre trabalhadores e seus patrões. Acabou. Não quer saber de mais nada. Isso é outro direito. Mas explica por que, na época, se inaugurava uma nova etapa política, jurídica e tributária da vida nacional. Então, entraram regras sobre repartição de competência, sobre matéria financeira. Não deviam ter entrado. Repartição de competências tributárias, matéria constitucional, regulação das limitações, poder tributar, é matéria constitucional, já devem sair de lá prontas. Tem nada disso do legislador complementar estar mexendo nos pressupostos para que alguém goze ou deixe de gozar a imunidade. A Constituição é rígida, o poder de tributar é consentido pelo Constituinte e por ele regrado, as exceções também. Aquele momento explica tudo. Agora, é o caso de acabar com o Código? E como vai ficar o contencioso infraconstitucional? Poderão os doutos ministros, por mais ilustre como o ministro Cuquina, ao lavrar um precedente, raciocinar
analogicamente e integrar uma lei? Porque o espírito do novo CPC é o seguinte: nós vamos enxergar a lei agora através de uma lente. Essa lente vai ficar focada o tempo todo nos tribunais para ver o sentido que os tribunais vão dar às leis. Porque lei e norma é coisa diferente. Lei é uma fórmula legislativa literal. A linguagem das leis é polissêmica, confusa, oferece muitos sentidos. Marco Aurélio estava falando aí o negócio da sucessão das multas. A razão é muito simples. Se a pena não passa da pessoa, do infrator, por que que a multa isolada, né, atribuída ao dolo do infrator, vai passar para a pessoa dos seus herdeiros da sucessão? E deu a explicação, porque outro pedaço da lei quis dar o rito executivo da cobrança do tributo à multa, ao crédito tributário, tributo e multa. Quer dizer, são dois dispositivos que se juntaram para ele dar o perfil da norma. Então, nós vamos enxergar o mundo legislado do civil law através da lente dos precedentes do common law. E o mais estranho é isso. O direito tributário na Inglaterra é 100% legislado. O juiz não dá um pio para criar precedente de direito tributário. Não existe, nem vai existir. E tem mais, eles não têm código, eles não diferenciam o direito civil de direito penal, nem dolo de culpa. Mas funciona. Mas eles têm uma série imensa de conceitos e definições para cada tipo de tributo. O IVA, o imposto de renda, a rule, número 3, definição número 4, conceito número 5. Esse é um código, gente. O país dos precedentes em matéria tributária não faz precedente nenhum, adota, no rigor do termo, a lei escrita. Resultado, em matéria tributária, em matéria penal, nenhum juiz pode completar a incompletitude, a insuficiência normativa de uma lei fiscal ou de um código tributário. É-lhe vedado por lei, pelo princípio da legalidade, pela proibição da analogia em matéria tributária e penal. Isso com respeito agora a esta novidade dos precedentes judiciais, que vai dar muito trabalho e, ao mesmo tempo, muito prestígio, muita dor de cabeça aos julgadores e, consequentemente, a nós, que somos os pobres contribuintes, os que pagam, em última instância, os tributos. Muito bem. É aniversário do Código. Ele chegou aos 50 anos. Ele tem seus defeitos. São alguns. Ele, por exemplo, exagera as preferências e privilégios da fazenda pública. Deveríamos ser mais democráticos, principalmente no Estado democrático de direito social, onde o Código de Processo Civil exalta a boa-fé e até admite um negócio jurídico processual na aplicação da solução dos conflitos. Então, ele exagera as preferências e os privilégios da fazenda pública, sejam no início, durante e depois da lide. Disciplina erradamente a isenção tributária. Isso é uma questão de somenos. Isenção e remissão, para ele, é a mesma coisa.
falseia o instituto da imputação em pagamento, porque o credor imputa sem avisar o devedor, botando-o em mora sem que ele seja sequer notificado. Ele junta no mesmo texto a teoria obrigacional do tributo, de origem alemã, com a teoria funcionalista italiana de cariz autoritário, já referido pelo Marco Aurélio Greco há pouco. Daí aquela controvérsia de que nós tomamos parte, já nos esquecemos, entre a natureza constitutiva ou declaratória do lançamento, em que parte dos doutrinadores adotavam uma ou outra posição. Agora, o Código, o mais importante, é que ele unificou alguns institutos, sem violentar a autonomia dos estados e municípios, nem da União, que também é ente parcial da federação. Por exemplo, isenção, prescrição, decadência, sujeição passiva direta e indireta, lançamento, nascimento, obrigação, extinção do crédito tributário. Tudo isso foi harmonizado, porque cada município nesse país, cada estado da União tinha seu código, um código de contabilidade da União, o outro tinha uma leizinha de IPTU, era um inferno. Então, o Código deu organicidade ao direito tributário, permitiu que florescesse toda uma tributarística orgânica, sistemática, e que acabou gerando alentados estudos e formando um sem número de juristas, de grandes juristas, tributaristas. Uma das maiores que eu conheço é justamente a Isabel, que une a teoria geral do direito, a filosofia do direito, às intuições do direito tributário, de tal maneira que o direito tributário deixou de ser matéria de contador para ser do filósofo do direito, do cientista do direito. E isso só foi possível porque o Código Tributário existe, né? Mas há também seus defeitos. Alguns eu já me referi. Agora, o que eu quero me debruçar agora é sobre as contribuições. A contribuição, a repartição de competências. Fizemos agora uma emenda à Constituição para disciplinar os gastos da União, estados e municípios. O Código Tributário Nacional, ao fazer a repartição de competências tributárias, ele botou um teto. Só aumenta base de cálculo e alíquota mediante lei. E o rol dos impostos são esses que são dados aí. São dados. Só pode ter imposto residual que for diferente, mas tem que ser por lei complementar. Então, não há como expandir mais. E nossa carga de 33% do PIB, que não é pouco, é muito, para um país do nosso top. As contribuições são justamente o torpedo que destruiu a repartição de competências tributárias e permitiu à União, com a leniência de todos nós, criar miríades de figuras e de taxinhas também, porque se afrouxou a teoria das taxas, dos tributos vinculados a uma atuação estatal. Tem taxa sem atuação estatal. Tem taxa no Pará, que já arrecadou 900 milhões pelo uso
da água que entra nas turbinas de Tucuruí. Quer dizer, é impensável isso. Taxa pela utilização da água do Rio Tocantins. E outros tantos são os exemplos. Primeiro, vamos criar taxas à vontade. E o judiciário vai atrás. Mesmo que não haja prestação efetiva ou potencial de um serviço público e não exista nenhum ato do poder de polícia concreto e efetivo, porque não pode haver poder de polícia abstrato, só no único caso, quando a lei o determinar, foi o caso do Planasa, precisávamos, e ainda precisamos, de fazer saneamento e água potável, sistemas para o país. Falou, olha, está à sua disposição a água e a rede de esgoto, se você não usar, vai pagar a si mesmo, porque senão o Planasa não ia para frente. Mas isso é uma exceção, não é a regra. Nós não podemos agora tornar a exceção a regra e a regra a exceção. Criar regras pelo poder de polícia. Existe poder de polícia, e daí? Existe. Eu quero vê-lo efetivado. Né? Eu quero que o serviço seja prestado, ou então posto à disposição. Só há um caso do serviço posto à disposição. Mas servir poder de polícia em abstrato, sem ser exercido relativamente a uma pessoa, poder de polícia sobre o uso das águas para justificar taxa no Rio Tocantins, entrando nas turbinas, não é possível. As contribuições, o código estava caldeado pelo relatório Schuman, por milhares de contribuições que infestavam o direito europeu. Aquilo era uma loucura. Os europeus acabaram com essa farra porque não ia dar certo. Na Itália, na França, principalmente na França. O relatório Schuman põe termo a essas contribuições. E por isso, e só por isso, no artigo 3º, se diz, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda ou em valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, não é multa, cobrada administrativamente. E vai mais. A natureza jurídica, isso é um recado tão gritante, a natureza jurídica específica do tributo, num texto que complementa a Constituição, é determinado pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei, a destinação legal do produto da sua arrecadação. Pronto, acabou. Eu posso chamar a contribuição de imposto afetado a um fim específico. Eu posso chamar empréstimo compulsório de imposto depois restituível. Mas eu não abro mão do sistema de constrições que amarram as mãos do legislador ao instituir impostos. Mas nós desamarramos. Não. A Constituição é posterior, a Constituição falou em contribuição, em 3 tipos de contribuição, então o Código é insuficiente, ele tem que ser mudado para permitir que se tribute ainda mais. Eu não quero esse código nesse ponto mudado. Eu quero esse código obedecido. Quero esse código obedecido, porque está no seu pórtico. Nós não queremos no Brasil a experiência da Europa. E nós fizemos exatamente o contrário. Fizemos a experiência da Europa. Lá não tinha essas amarras, aqui tem, mas aqui nós desamarramos. E quando eu digo nós, eu digo todos, inclusive eu. Quando vê a substituição tributária, muitos, você, Isabel, eu, estrebuchamos no chão, sabe? Gritamos. É inconstitucional, a emenda passou, é inconstitucional, não pode ter substituição para frente, não pode.
isso acaba com o ICMS, isso arruína a não cumulatividade, isso acaba com o valor adicionado. Não pode, não pode, não pode. Pôde, né? Nós tivemos algumas lutas perdidas, mas fomos também lenientes em algum ponto. Então, eu quero terminar com essa aula despretensiosa dizendo: me perdoem. Obrigado.